Olá pessoal, Pedro aqui novamente. Hoje eu vou falar sobre um assunto polêmico, um assunto que é do interesse de muitos de vocês, ou porque já usaram, ou porque são profissionais de saúde mental e se preocupam com os possíveis malefícios. Eu vou falar sobre consumo da maconha e como isso pode afetar a nossa saúde mental. Sim, eu sei que já existem vários vídeos falando sobre isso aqui no YouTube, é um assunto que já está até de certa forma um pouco batido, mas eu vou falar numa perspectiva de um terapeuta cognitivo comportamental que atua no consultório com pacientes que são usuários ou que já foram usuários. Então eu vou dar minha opinião sobre esse assunto. É um vídeo de opinião e também um vídeo científico em que eu vou deixar alguns artigos na descrição que vão fundamentar as minhas falas. Nada do que eu tô falando aqui é uma opinião pessoal apenas. É também uma opinião científica, tá bom? Então vem comigo que eu acho que você vai gostar muito desse vídeo. Se você já é inscrito, já me acompanha, já peço que deixe o seu like na confiança. E se você ainda não é, veja até o final. Se esse vídeo te interessou, se esse vídeo fez bem para você, você deixa o seu like também. A maconha, né, é o nome popular da cannabis. Essa plantazinha que é nativa da Ásia. Algumas pessoas dizem que se originou na China, outras pessoas dizem que se originou na Índia, mas é uma planta milenar. Existem relatos de mais de 5.000 anos, né, do uso da cannabis. Ela vem para o Brasil através do tráfico negreiro, tráfico de escravos, e chega aqui e é popularmente chamada pelos escravos de maconha, mas a gente sabe que o nome dela é cannabis. A cannabis, ela é a droga ilícita mais consumida do Brasil e existe até um grande debate sobre o que seria melhor, descriminalizar ou não, legalizar ou não, e não é muito a ênfase desse vídeo. Esse é um tema que a gente pode discutir em outros vídeos, mas no que tange ao consumo da cannabis, é importante falar que existem dois principais componentes que têm algumas diferenças e que se propõem a coisas específicas. O THC, que é o tetrahidrocannabinol, que é justamente o componente responsável pelos efeitos psicoativos da droga, tais como a viajada, né, que muitos já experimentaram e sabem como é que é, e o canabidiol, o CBD, que inclusive é legalizado, pouca gente sabe disso, mas é legalizado no Brasil para a fabricação de alguns medicamentos. O THC, ele gera algumas alterações no sistema nervoso, como alterações no humor, alterações no apetite, alterações na nossa senso-percepção. Muitas pessoas relatam que a imaginação e a criatividade se expandem mais, justamente por causa dos efeitos do THC, e tira um pouco as pessoas da realidade, né? Tem a ação relaxante também, em alguns casos, ou em alguns casos deixa a pessoa eufórica. Varia muito de usuário para usuário. Isso, já dando um spoiler, é um dos principais pontos da maconha. Existem algumas drogas que elas são mais homogêneas no que tange aos efeitos. Uma pessoa que toma álcool geralmente vai ter alguns efeitos muito específicos do uso do álcool. Uma pessoa que usa cocaína vai ter efeitos que são muito específicos do uso da cocaína. No caso da cannabis, existe uma heterogeneidade nos efeitos que faz com que algumas pessoas fiquem mais relaxadas e algumas pessoas fiquem mais eufóricas. Algumas pessoas fiquem, muitos chamam de bad trip, né? Tem uma viagem melancólica, angustiante. Outras pessoas tenham uma viagem mais pacífica, vamos colocar dessa forma. Então, a cannabis, embora seja muito pesquisada em relação aos efeitos, ela é muito heterogênea de usuário para usuário, porque o que algumas pessoas relatam é que a forma como eu me sinto interfere na forma como a maconha vai agir no meu organismo. Isso é muito verdade, porque ela mexe numa das principais estruturas emocionais do cérebro, chamada de sistema límbico. Os estudos apontam que duas áreas do cérebro são principalmente afetadas por conta do uso da maconha: o sistema límbico e o córtex pré-frontal. Eu já falei sobre essas estruturas em vários outros vídeos. Elas são estruturas que norteiam muito das nossas cognições, das nossas emoções, dos nossos comportamentos. Então, falando especificamente no que ela faz com o sistema límbico. O sistema límbico, ele tem vários receptores de endocannabinoide, que na verdade, pessoal, um adendo muito importante, nós
nós produzimos maconha no nosso corpo. Num nível muito pequeno, o nosso corpo já produz algumas substâncias que são chamadas de endocannabinoides. Por isso que nós temos os receptores dos canabinoides, né? O sistema límbico é uma das áreas em que mais se tem esses receptores. Então, há uma alteração no nosso humor, há uma alteração nas nossas emoções, nós ficamos mais expansivos ou mais retraídos por conta dessas alterações no sistema límbico. Já no córtex pré-frontal, como eu já falei em outros vídeos, é a área do nosso cérebro responsável pelos julgamentos, pelo raciocínio, pelo planejamento. Há uma alteração nessa área do cérebro que faz com que a gente tenha uma perda significativa de memória operacional, que é aquela memória para a gente realizar algum tipo de operação no dia a dia, como por exemplo, anotar um número, decorar uma informação ou simplesmente planejar a ida a um determinado lugar para fazer uma determinada coisa. Essa memória operacional ela fica afetada pelo uso do THC e o que os estudos têm demonstrado é que quanto mais você consome a cannabis, mais teu cérebro fica alterado no córtex pré-frontal. E aí tem um outro conceito da neurociência que é o conceito da neuroplasticidade, que eu também já falei aqui nos vídeos, que faz com que a gente aprenda novos caminhos no nosso cérebro para fazer algumas coisas ou que a gente se adeque a determinadas situações. E aí, a neuroplasticidade, ela faz com que a gente consiga aprender novas habilidades, novos idiomas, novas informações. Só que a neuroplasticidade, ela pode servir tanto para o nosso bem quanto para o nosso mal. A fase da nossa vida em que mais ocorre neuroplasticidade é a fase da infância e da adolescência. E quando nós injetamos muito THC no nosso cérebro nessa fase, isso pode complicar demais o nosso desenvolvimento neurocognitivo. É por isso que os estudos têm cada vez mais apontado que o uso da maconha ele é muito mais maléfico quando você utiliza ainda muito jovem, abaixo dos 18 anos principalmente, do que quando você já utiliza de forma mais madura. Então, uma pessoa que ela consome maconha desde muito cedo, ela certamente terá alguns prejuízos no seu processo do neurodesenvolvimento por conta dos efeitos negativos que o THC gera no córtex pré-frontal dela. Existe até um transtorno chamado transtorno por uso contínuo da cannabis, que faz com que hajam alterações no equilíbrio, alterações no humor e alterações na percepção por conta de um uso prolongado e muito precoce no uso da maconha. Mas aí tem uma dúvida que inclusive muitas pessoas me perguntaram no Instagram quando eu abri a caixinha pedindo para que elas colocassem as principais dúvidas sobre o tema, que é o seguinte: afinal de contas, a maconha, o uso da maconha gera esquizofrenia? A resposta é que pode gerar, mas os estudos não apontam atualmente que é uma certeza que gere. O que acontece com a esquizofrenia, e não é muito diferente de alguns outros transtornos mentais, é que há uma interação entre aspectos genéticos e aspectos ambientais para que ela possa vir à tona. Se uma pessoa ela tem o gene dentro dela de uma doença esquizofrênica, uma doença psicótica, o uso da maconha pode sim fazer com que essa doença se desenvolva. Agora, se é uma pessoa, se é um usuário que não tem nenhum traço genético que é propenso à origem da esquizofrenia, então o uso da maconha não tornará essa pessoa uma pessoa esquizofrênica, percebe? Então é sempre a junção desses dois fatores, ambiente e genética. Agora, é importante dizer que muitas pessoas não sabem se são ou não herdeiras do traço genético da esquizofrenia. Se eu tenho um pai, um avô, familiar próximo que é esquizofrênico, eu sei que eu tenho. Mas e se é um bisavô? E se é um tataravô? Às vezes eu não tenho acesso a essa informação. Então muitas pessoas utilizam a maconha e se colocam num grupo de risco para esquizofrenia sem saberem que tem esse grupo de risco. Agora, o que a gente pode falar com uma certa convicção é que o uso da maconha não deve ser utilizado sem sombra de dúvidas por adolescentes e pessoas muito jovens, porque é a fase em que a neuroplasticidade, como eu já expliquei, está no seu ápice e a maconha certamente vai influenciar negativamente a posteriori. Para concluir o vídeo, eu queria falar um pouquinho sobre a minha experiência terapêutica, como profissional
da psicologia, especificamente da terapia cognitivo-comportamental, que atende alguns usuários e ex-usuários da maconha. Talvez nenhuma dessas informações que eu dei até o presente momento seja uma novidade para você, se você já conhece um pouco sobre esse tema. Mas uma coisa que eu acho que talvez seja interessante pontuar é que, mais do que a gente defender o uso ou não da maconha, mais do que a gente defender a legalidade ou descriminalização ou não da maconha, a gente tem que entender o porquê de tantas pessoas estarem recorrendo à maconha, e principalmente adolescentes, que é o público que menos deveria estar consumindo. E eu diria que, via de regra, é uma necessidade muito grande de busca por novidade ou de amenização de uma angústia. Muitos adolescentes e jovens adultos usam a maconha porque eles querem fugir da realidade. E essa fuga da realidade, muitas vezes, é decorrência de uma incapacidade de lidar com as próprias emoções, de lidar com os problemas cotidianos, de lidar com as interações sociais. Se esse adolescente, se esse jovem adulto, ao invés de consumir a maconha, ele usa meios mais saudáveis para lidar com as suas próprias angústias, ou para buscar uma sensação de bem-estar, como por exemplo a psicoterapia, a maconha não seria tão necessária. É muito, na minha concepção, tá? É muito ilógico e muito irracional a gente defender para adolescentes que o uso da maconha só tem prejuízos, que não tem nada de bom naquilo ali, porque a viagem, né, que isso gera nos usuários é uma viagem, na maioria das vezes, boa. É uma viagem relaxante, é uma viagem que causa uma sensação de bem-estar, mas a gente precisa explicar os custos-benefícios. E a maconha pode ter efeitos colaterais muito graves que talvez não compense tanto o uso dela, ao contrário de uma psicoterapia. Eu não consigo enxergar um custo tão alto no caso de uma pessoa que procura um terapeuta e não tem uma boa experiência com ele. No máximo, você vai ter perdido um pouco do seu tempo, um pouco dos seus investimentos financeiros, mas nada que se compare ao custo que uma maconha ou que qualquer outra droga pode gerar para que você consiga lidar com a realidade que te rodeia. Então, eu acho que a gente precisa entender quais são os gatilhos que levam esses adolescentes a consumirem a maconha e explicar que, por mais que a viagem possa ser boa, não compensa os custos que o uso da maconha pode gerar para a vida dele. Fica a reflexão, e se você é um consumista da maconha, tente refletir um pouquinho sobre os motivos que estão te levando a usar com frequência a droga, porque não deixa de ser uma droga, e avaliar se talvez não haveriam meios mais saudáveis de você lidar com esses gatilhos, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal.